Boa tarde, pessoal. Então, a gente vai começar, né, mais um final de semana desse programa dos Artistas Ocupam, que faz parte, né, da ocupação Estamos Aqui. E hoje a gente vai falar sobre esse trabalho que está, né, na janela, Se Essa Rua Fosse Nossa, que é feito pelos coletivos Alileste, O Aparelhamento e o Mutuo Leste. E hoje a gente vai ter a Carmen Silva aqui conversando, então eu já jogo a palavra para vocês que estão aqui. Eu vou introduzir aqui, porque eu faço parte eu e o Komatsu, a gente faz parte dos dois coletivos, né? Eu não chamaria de coletivo, o primeiro aparelhamento é uma rede que se formou em 2016, de artistas, e que, na verdade, se tornou mais uma promotora de outras redes, e a partir dessa parceria que a gente começou com o MSTC, né, com a Carmen, com o MSTC, com o Movimento Sem Teto do Centro, a gente fez várias coisas lá dentro, montou a cozinha da Ocupação 9 de Julho, montou uma galeria que chama Galeria Reocupa e continua com várias parcerias com eles, como aparelhamento. O Ali surgiu em outro contexto, de produzir mesmo, de construir uma escola na Zona Leste. Foi assim que a gente conheceu a Isabel. A Isabel participou da aula que eu e o Komatsu a gente ministrou, que chamava Paisagem Projeto, assim como o Alan também, e que se tornou membro do Ali, né, dessa escola. E eu acho que é a tendência da Isabel também, da Júlia e de todos que quiserem, porque na verdade é um projeto que é aberto, é tudo mão na massa. Esse projeto surgiu do convite do SESC de participar da curadoria da Thaís, que está aqui, e eu acho que ele encaixa muito no contexto da exposição, porque são vários artistas. A Carmen chegou, graças a Deus, eu vou me livrar depois dessa introdução. Eu estou aqui fazendo o papel da Carmen e do Lucas, mas é isso. Boa tarde. Carmen, vem aqui, você vai sentar aqui, Carmen. Ô Carmen, fica aí, você tá tão bonitinha. Ah, Carmen. Você tá tão grande. Essa é a Carmen Silva, querida, do MSTC. Carmen, eu estava só contando para eles o seguinte, da parceria do aparelhamento com o MSTC, que a gente começou com a cozinha, depois a galeria e outras parcerias. Tem o cinema dentro da ocupação e tem várias outras parcerias que a gente faz com a Carmen. E o aparelhamento se tornou essa rede que fomenta outras redes. Teve o convite da Thaís, da gente fazer alguma coisa com a janela. Então a gente já partiu dessa ideia de fazer alguma coisa com a janela. E aí tinha uma coisa já do aparelhamento do Zóquio, com a Júlia e com a Isabel, da Mútua, Cooperativa Mútua, que casou super. Então a gente parou, começou a conversar e falou, nossa, tem tudo a ver, né? Vamos até falar com a Carmen, o que a Carmen acha do projeto, não sei o que, a gente conversou antes, né? Cadê o Zóquio que está aqui? Estou aqui. A Lúcia chegou também, que é do Ali. E é isso. Daí, Lucas, senta aqui, porque daí a gente pode filmar um trabalho de fundo. Senta aqui no lugar. Só estava introduzindo que vocês tinham chegado, vem. Você quer sentar aqui? O Lucas é do aparelhamento também, assim como eu, Komatsu, o Zóquio. Da Carmen está aqui. E é isso. Você não quer sentar ali do lado? Não, eu vou sentar aqui, porque daí eu filmo aqui, você senta lá. Parou aonde? Continuo aqui, vão vê-la, Júlia, Isabel, parceiras, Alain, Coma, Lúcia. Eu sou o Lucas Gomosi. Eu acho que me coube no nosso jogral aqui falar um pouco, explicitar as intenções do projeto, por mais que esteja passível de qualquer interpretação, de qualquer tipo de conexão, né? Mas eu acho que cabe um pouco a gente explicitar a intenção. Primeiro a partir do título do trabalho, né? Se essa rua fosse nossa. Até chegar nesse título foi muita discussão. Se essa rua fosse 3 pontinhos, mas haviam outras possibilidades antes. Assim, lugar comum. O que é o lugar comum? O lugar comum seria os prédios apontados que poderiam se tornar não uma propriedade privada com funções de lucro, e sim uma função social estendida à moradia, população de menor renda. Mas a gente acabou levando para o lado da Se Essa Rua, por suscitar, por ficar, como estava conversando com a Carmen no caminho,
se essa rua fosse nossa, como que ela poderia ser, né? Que é uma espécie, um desejo de compartilhar com o público, com os visitantes, essa ideia de pertencimento, de que a cidade, de fato, é nossa, o direito à cidade, o sentimento de pertencimento à cidade, não essa ideia de que você usufrui só aquilo que ela te fornece ou se usurpa algo dela e se encastela ali, né? Uns outros... Então, a ideia primordial e inicial era que houvesse uma espécie de transparência entre esses prédios, que são a maioria da Ipiranga e algumas travessas ali, e esse ambiente de Pinheiros, né? São processos da cidade que a gente conhece, a gente vê acontecer diante dos nossos olhos, às vezes com alguma indignação, processo de gentrificação, processo de destituição de estabelecimentos comerciais, de população que vive daquele entorno, vive da renda que conseguiu ali dentro daquele entorno. E a ideia também de localizar, de identificar, a partir de dados públicos. A Isabel vai falar um pouco mais sobre isso, porque é o cerne da pesquisa dela, né? Informações que estão disponíveis no GeoSampa. GeoSampa é uma estrutura, um depositório de informações que você pode acessar muita coisa. Ele é meio duro, meio difícil de descer nas várias camadas dele, mas você pode voltar na história da cidade de São Paulo, você pode avançar em algumas prospecções e tem informações que são reais, são dados baseados na necessidade de transparência. Claro que a nossa sociedade está muito longe de ser uma sociedade da transparência, ela é muito mais da ocultação das informações do que dessa transparência. Então, o nosso trabalho tinha que permitisse essa permeabilidade. A gente discutiu muito tecnicamente, seria adesivo transparente, se a gente faria esse recorte, como que esses outros prédios de Pinheiro se integrariam a isso aqui. E tem aparecido fotos incríveis que mostram essa aproximação entre ali, aquela torre que aparece junto do prédio. Isso acaba também produzindo algum sentido. Bom, eu paro por aqui. Eu acho que a Isabel podia continuar um pouco falando desse processo, da pesquisa, da importância de pesquisas desse tipo. Eu queria muito mais funcionar como um introdutor do que... Obrigada, Lucas. Obrigada, Clara. Obrigada a todo mundo que está aqui hoje. É sempre um prazer a gente debater assuntos tão importantes como esses. Bom, sou Isabel Barbosa, sou arquiteta, urbanista, pesquisadora. Hoje eu atuo na cooperativa Mútua, prestando assistência técnica para movimentos de moradia, né? A Júlia, inclusive, trabalha comigo, teve tempo nessa pesquisa com a gente. Inclusive, chegou um pouquinho depois, porque estava na Assembleia com as famílias lá no Noroeste. Também estou atuando no Instituto das Cidades, que é o campus Zona Leste da Universidade Federal de São Paulo, lá na Zona Leste, de onde eu venho, né? Eu sou da cidade de Tiradentes, é um distrito periférico na Zona Leste, para quem me conhece, então, sei lá, levei 2 horas para chegar aqui hoje. O pessoal que atua lá na cidade de Tiradentes também sabe, né? Tá ligado aí nos corres. E vou falar então um pouquinho dos caminhos, né, da pesquisa, da ideia. Bom, durante a minha graduação fui cronista, né? Então precisava ir até a universidade, ficava lá no Morumbi. Imagina, cidade de Tiradentes, Morumbi, 2 horas e meia para ir, 2 horas e meia para voltar. Você a paisagem da cidade mudando, na ida, na volta, de dia, de noite, enfim, aquela labuta, que quem depende do transporte público sabe bem como é. E essa coisa do prédio vazio sempre ficou no meu juízo, né? Porque imagina, você lá, apertado do trem, para chegar na faculdade, ficar mais tempo indo e voltando que lá, efetivamente, olhar para aquela quantidade de prédios vazios e falar, meu Deus, assim, por que esse negócio está fazendo? Por que tem gente morando aí? Gente, bicho, planta, por que esse lugar está morto? Por que esse lugar tem vida, né? Tive a felicidade de conhecer os movimentos de moradia ainda muito jovem, né, com 19 anos, e trabalhando muito, então, com os movimentos que constroem, né, diferente do movimento acadêmico que ocupa e modifica, reforma, né? O
movimentos que trabalham com autogestão, também lá na cidade de Tiradentes. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque a história do prédio vazio sempre ficava aqui, né? E ao longo desse caminho fui me aproximando de outros movimentos que atuam no centro. E aí, quando estava numa pós para a sua cidade, junto com algumas companheiras que vieram aqui hoje, lá na escola da cidade, a gente, em um determinado semestre, estávamos estudando lá no Paissandu, e várias ideias foram surgindo ali, e a história do prédio vazio, meu juízo ainda, eu falei, gente, ao invés de a gente focar na ocupação X ou Y, no lote Z, e se a gente tentar entender aqui quantos prédios estão vazios aqui nessas quadras que circundam o Largo do Paissandu? Você se lembra, tá? Você chegou, foi lá, convidamos a cara, e aí nos aproximamos um pouco da MSTC, representantes da União dos Movimentos de Moradia também estavam lá, e, bom, essa foi uma primeira aproximação. E aí depois veio na figura do querido Marcelo, do alho, também do aparelhamento, outras aproximações junto de ocupações do movimento de mulheres aqui em São Paulo. Então essa rede, né, de solidariedade, aproximações foi acontecendo ao longo do tempo, e veio então o convite do SESC, juntou tudo, e a gente falou, gente, faz todo sentido nesse momento, né, entendendo que esse comportamento está voltando para o centro, o que está acontecendo aqui em Pinheiros é complicado, né, o bairro está sendo punido pelas consultoras, pelas, enfim, incorporadoras. E aí tem até uma ironia, que eu estava até conversando mais cedo com a Alain, estava vendo umas fotos, né, assim, não sei se vocês sabem, Pinheiros, assim, está número 1, campeão em emissão de alvarás de demolição, né, para novos empreendimentos serem construídos. E aí uma das fotos desses tapumes de obra metálicos dizia o seguinte, da construtora X, né, Pinheiros, bairro síntese de São Paulo. Meu Deus, síntese do quê? Né, assim, da especulação, da expulsão das famílias de mais baixa renda, da gentrificação, do apagamento da memória das cidades, por essa síntese, talvez eu concorde, né? Então, a gente achou coerente e oportuno, então, usar o espaço dessas janelas nesse lugar, com vista para esse pedaço da cidade, para propor esse exercício imaginativo, né, de olhar para prédios vazios, então, imaginar como ele poderia ser. Então, se essa rua fosse nossa, se esses edifícios fossem nossos, se esse bairro, se a cidade fosse de fato nossa, como a gente ia construir ela, o que a gente faria com ela, né? E então, o que precisamos fazer para que a cidade de fato seja nossa. E aí a gente fala de direito à cidade, direito à moradia, direito à mobilidade, e por aí vai. Eu acho que, muito resumidamente, é isso. Passo a palavra para a Karen, talvez, um beijo ótimo, você falar do STC, do seu trabalho. Bem, pessoal, boa tarde, pessoas. Obrigado pelo convite. Eu quero aqui reafirmar a parceria do aparelhamento com o movimento de moradia. O movimento que eu lidero chama-se MSTC, Movimento Sem Teto do Centro. Desde 1997, antes de 97, 93, a gente já vem fazendo essa denúncia. A gente não tinha o GeoSampa, mas a gente tinha nós mesmos, perna a perna, né? Naquela época, ainda remanescente dos mutirões da prefeita Erundina, moradia popular só era construída lá no fundão. Cidade Tiradentes é periferia, mas tinha ainda a periferia da cidade Tiradentes, né? Hoje você gasta 2 horas, naquela época era 4, tá? E aí, além de ser 4 horas de transporte, em troca de transporte, passava esse tempo inteiro trocando, né? Entrando em ônibus, entrava muitas vezes no trem, entrava muitas vezes no metrô, de volta para um ônibus. Ainda tinha um empecilho também da questão do pertencimento e do emprego. Porque quem quer dar trabalho para uma pessoa que gastava 4 condição? Ninguém, né? E aí nós fomos fazendo a seguinte síntese ao contrário dessa construtora. Por que devastar as matas, chegar com não sei quantas famílias, nas últimas grotas, né, nas beiras, né, dos rios, quando nós já temos uma cidade pronta e abandonada? Então, em 1997, especificamente, foi quando o MSTC faz sua primeira ocupação ali, né, no antigo Casarão Santos Dumont, que hoje é o Museu da Energia, conhecido hoje, rotulado
por uma rotulação que foi estratégica de Cracolândia, né? A gente faz a nossa primeira ocupação. De lá para cá, no mesmo ano de 1997, a gente também ocupa um outro prédio na Avenida 9 de Julho, que hoje ainda é um prédio abandonado, ainda dentro da postura da Geosampa, é um prédio que está abandonado. Não está porque o movimento toma conta. E transformou aquele local, né, em um centro cultural, né, que serve de serviços públicos para a cidade inteira. Vocês estão olhando esses prédios aqui? A maioria deles aqui, ó, eu posso apontar, desculpa ficar em pé, posso apontar para vocês tudo aqui qual foi a condição. Esse aqui, ó, ele está em cima ali, entre a Avenida Rio Branco e a Avenida Ipiranga. Tá? Em cima do sujeito. O proprietário desse prédio estava falidíssimo, certo? E ele fez uma proposta para nós, movimento, isso no ano de 2000, que a gente não queria vender essas kitnet dele. Kitnet não, são apartamentos enormes. Nós gente vender, se o senhor quer dar para nós tomar conta, estão lá até hoje conseguindo ainda vender, certo? E vocês podem perceber, todos eles têm comércio embaixo, certo? Nós temos uma discussão no PDE da fachada ativa. E nós, quanto movimento, a gente faz uma proposta para todos os proprietários, todos eles são devedores de IPTU. Hoje o espólio de São Paulo, de dívida de IPTU, são de 162 bilhões. Tá? Quanto daria para fazer? Quando a gente olha para aqui, faz o contraste com Pinheiros atrás, que está sendo totalmente devastado, nós não queremos, nós, os trabalhadores de menor renda, vir morar no centro, só nas áreas urbanizadas. Nós estamos querendo compactuar com todos, que a gente tenha um comércio, que a gente tenha classe média, que a gente possa sobreviver, porque somos troca. O trabalhador de menor renda é quem é o trabalhador dessa classe média, é quem presta o serviço. Toda essa fachada ativa aqui, ó, se tiver funcionando, precisa do nosso trabalhador, precisa de nós. Isso é gestão de uma cidade. O MSTC hoje, ele tem a seguinte perspectiva e o seguinte contexto. Nós nunca queríamos nada de ninguém. A gente sempre quis morar justo, né? Aonde nós pudéssemos ter acessibilidade de ir até a escola, de ir até a creche, de ir até o trabalho, de ter um endereço. Porque essa é a troca. Esse é o pertencimento. E que nós pudéssemos financiar, esse discurso do financiar, eu digo para vocês que é 10 anos atrás, que hoje nós não queremos propriedade. Nós não queremos brigar contra essa especulação e voltar a ser um especulador também. O que nós queremos é um projeto, um programa, que possamos ter uma cessão de uso, mas que ninguém seja proprietário, uma locação social justa. E além disso, hoje nós estamos colocando aí uma proposta bem clara, que o governo crie um programa aonde esse espólio, devedor de IPTU e de ISS, peguem esses prédios e coloquem numa locação social para o trabalhador de menor renda. Quando a gente fala menor renda, você tem uma ideia que deve ser daquele que ganha de 0 até 800, 900, não. O trabalhador de menor renda, que tem uma lacuna tão grande, é aquele que ganha até 6 mil, 7 mil reais. Porque se nós temos uma família que 3 trabalham, quanto custa um salário mínimo em São Paulo? 1.200, não é? 1.200 vezes 3, já dá 3.600, né? Só que esse trabalhador, essa família, ela não pode financiar uma casa. Porque se ela for no trâmite de mercado, ela tem que ter 100 mil, 200 mil para dar de entrada. Vocês entenderam? Então há uma lacuna. E há também, além dessa lacuna, uma desinformação. Porque o governo não informa para vocês que há programas.
que a gente pode efetivar programas. O governo nunca fala que esses devedores de IPTU é o que está acabando com nossa cidade. E a gente tem um problema sério. Essa construção aqui não vale nada, o que vale é essa terra. E hoje essa loucura de vários bairros hoje serem campeões de habite-se, por quê? Porque a terra e a tal da outorga onerosa, né? Vocês terem uma ideia, pelo censo do IBGE de 2010, São Paulo, capital, tem 290 mil imóveis vazios e abandonados. Pelo plano diretor estratégico, esses donos desses imóveis seriam notificados. De 2014 até agora, só 1.425 foram notificados. 3 anos para cá, essas notificações também foram canceladas. Então, gente, o que falta é vontade política. Nós não podemos ter a política partidária mais dominando o nosso país. A gente tem que elaborar política de Estado, políticas públicas, que venha de todas as formas atender a todos. Porque senão a gente fica com essa luta classista, trabalhador de menor renda, é o trabalhador em geral. Porque uma pessoa que ganha até 5 mil, 6 mil reais, ela nunca pode financiar uma casa. Então nós temos que ter programas efetivos. O MSTC hoje coordena 5 ocupações, tá? Um retrofit, estamos acabando de entregar uma obra, né? Uma obra do antigo Hotel Cambridge, que 2012 até 2018 foi ocupação, depois passa a vir para o retrofit, hoje é o residencial Cambridge, que foi uma gestão do movimento, com uma construtora e com a própria prefeitura. Então, se houver esse equilíbrio, que é o que nós buscamos, o equilíbrio entre o poder popular, o poder público e o próprio privado, a gente resolve o problema. Não é necessário devastar um bairro inteiro. Nós não podemos viver sem arqueologia. A gente não pode matar a nossa origem. Qual é a história de Pinheiros? Daqui a 10 anos ninguém saberá. E essa questão dessa transformação, né? A transformação especuladora, predadora, ela não é benéfica, porque nós estamos tendo problemas sérios com o clima, muita enchente. São Paulo é toda construída em cima de vários rios. Nós temos que estudar a arqueologia da cidade de São Paulo. Não falo a minha porque eu não nasci aqui, né? Minha origem é baiana, mas eu considero que São Paulo é minha segunda terra. Então nós temos que ter esse entendimento. Ocupar para nós é um ato de resistência, um ato de preservação e um ato de conscientização. Nós não ocupamos porque somos vândalos, porque somos vagabundos, ao contrário. Ocupamos porque entendemos que é necessário preservar a história. Todos os imóveis que ocupamos estavam vazios, abandonados. Aqui tem 7 de abril, não tem? 7 de abril foi ocupado, já foi. Tá vivo, né? Da Vivo, hoje vai virar um retrofit, inclusive estou indo lá, porque eles querem ver como é discrepante. Quando ocupamos quanto movimento, tinha que sair. Agora vai ser retrofitado, estamos nos chamando para ocupar, para poder dar função, não ficar abandonado com medo de ter ocupação, né? 7 de abril também tem, aqui é Maria Paula, ali é São João, né? Bar Brahma. O Bar Brahma usa o primeiro andar, só, mas não é dele, ele também ocupou, certo? O primeiro andar, para poder os funcionários ter um lugar para mudar roupa, e em cima tá tudo vazio, né? Dá cerca de, se eu não me engano, são 100 e poucos apartamentos, né? Fez o cálculo em cima da área construída. Da área construída, porque se você mexer mais um pouco, sim, né, vai dar cerca de 150. São tantos prédios que eu acho que essa exposição daqui, me permita, Sesc, palpitar, ela não deveria estar só na janela, vocês deveriam fazer uma andada, um turismo, né? Mas não aquele turismo para olhar que cidade linda. Vamos olhar o que é que está prejudicando nossa cidade, a nossa sobrevivência. Vamos olhar o que é que vai acarretar em a gente não conhecer o local onde nós moramos.
né? Vamos fazer isso? Dali, na Vamos rua. andar na rua? Que é para, quando a TV, com seu ato de apelação, né? E sempre assim, uma mídia predadora, desinformada, que não informa para as pessoas e que nos separam, nos rotulam. A gente não pode mais viver separados, seres humanos. Nós temos a questão de sobrevivência humanitária. É essa diversidade que vai nos salvar. Quando nós ocupamos, a gente está livrando a cidade de infectos. Nós estamos usando a cidade da questão, nós estamos aliviando a cidade de lixo, do transtorno das pragas urbanas, que é barata, escorpião, dos retornos das doenças como tuberculose, meningite. Ocupar é um ato de saúde pública. Tá? Além de estar dando uma função real ao local. Nós temos ocupações que nós temos horta, nós temos árvores, nós temos pica-pau. Então, gente, nós temos que repensar também, vendo uma exposição dessa, quando o CESP tem a capacidade de trazer pessoas para fazer uma exposição dessa, denunciando o vazio urbano, é um ato de coragem. Denunciar o vazio urbano hoje é ser criminalizado, que é isso que a gente faz, é denunciar o quanto que essa cidade ela é mal utilizada por um pequeno grupo que tem a intenção, a única intenção de fazer dinheiro, especular o local, de transformar o local numa coisa que não é o que vocês querem, né? Não é o que a população sonha. Qual é o ser humano que quer viver numa cidade vazia, que ele tenha medo de chegar em casa, que já tem que chegar direto na garagem, já subir correndo para dentro de um quadrado? Moradia para nós é porta de entrada de qualquer outro direito. Ter acessibilidade, cultura, lazer, educação. Então é dessa forma que a gente vê. Eu sinto que nós, cada vez mais, a gente está se aprofundando. Que bom que estudantes como você, com 19 anos, não ficou só na teoria da academia. E também teve a presteza de sair da academia para ver a vivência, para ver a arquitetura insurgente. A arquitetura, ela é vida, ela é para a vida, então ela não pode ser condicionada à estética. Ela tem que ser condicionada ao ATIS, que é assessoria técnica de interesse social. E o interesse social vai do urbanismo, né? Tem alguns até que questionam se o urbanismo é social. É social, sim, né? Porque vivemos em sociedade. Somos uma cadeia. Nós não podemos viver um sem o outro. Então é necessário ter esse entendimento também da arquitetura, do urbanismo, da cidade. Como que podemos utilizar a cidade? A cidade não é só concreto. A cidade, ela tem outras intenções. É isso. Eu acho, assim, ouvindo você, Carmen, bem assim, furacão, né, de questões pra gente conversar. A gente, enquanto sociedade, a gente não assimilou a moradia como direito, né? Porque é isso. Por exemplo, direito à educação. Bom, você até pode pagar uma escola privada do seu filho, mas se você tiver condições, escola pública também, tem creche pública, tem universidade pública, etc. Né? A mesma coisa com a saúde. Então, assim, você pode pagar lá o seu convênio, mas o SUS está aqui atendendo você, etc. Com moradia a gente não tem essa noção, né? Então, se você não tem condições de comprar uma casa, ou pagar um aluguel, assim, você está completamente descoberto, né? Então, hoje, na nossa política urbana, as pessoas de mais baixa renda se viram nos 30 para conseguir sua casa do jeito que dá, enfim. Então, a gente ainda não assimilou, enquanto sociedade, moradia como um direito, né? Como que você, assim, eu fico pensando, bom, os movimentos de moradia, junto com as assessorias técnicas, alguns pedacinhos da universidade também, são atores importantes nessa elaboração coletiva necessária, urgente, né, para ontem.
E, bom, a gente não está sozinho, né, nessa luta, e eu queria que você comentasse um pouquinho como que você vê os coletivos de arte e cultura, principalmente atuando lá junto com você, vocês, né, MSTC, nas ocupações enquanto companheiros de luta mesmo, qual a relevância, a importância, o papel dessas pessoas nesse lugar hoje. Olha, a cultura no Brasil, assim como a moradia, ela é seletista. Nós somos criados para a gente saber da cultura local, que é o nosso folclore. Nós temos 5 regiões no Brasil e o que sempre nos pregaram são folclore. Região tal tem isso, tem suas características, tem isso. Mas nunca assimilaram que cultura, ele vem desde a forma como você levanta, até a forma como você se deita, né, do seu dia a dia, até a forma de comer, que gastronomia é cultura, que ler é cultura. E assimilaram que a cultura era só de entretenimento. Nós, o MSTC, a gente sempre viu a moradia como direito, mas um direito que ele é difuso, ele não é um direito individualista, senão era simplesmente fazer caixas, você se tranca e não faz nada. Como a moradia é a porta de entrada de outros direitos, nada mais do que a gente ter a cultura também como nosso parceiro, como nossa rede, porque a cultura ela é transformadora. A cultura transforma, a arte, ela é, além de transformação, ela pode ser de educação. E para nós é um precedente, é muito importante a gente ter não só a cultura, como a educação, a saúde, né? A acessibilidade, porque a moradia, gente, é simplesmente uma estrutura para que o ser humano tenha calma para poder procurar todos os outros direitos. Então é dessa forma, essa rede que a gente atua dentro da cultura é para mostrar que somos capazes, que não é uma coisa que é uma coisa elitista, uma coisa separatista, que estamos juntos. Queria falar uma coisa, essa coisa da educação, porque, enfim, o Ali é um projeto de escola, né? E, enfim, acho que o projeto, quando a Lúcia, o convite veio através da Lúcia, a Lúcia falou, não, acho que esse projeto tem a cara do Paisagem Projeto. E o Paisagem Projeto é um curso que eu e o Komatsu a gente ministrou na cidade de Tiradentes, e que a ideia do curso era, através da fotografia, as pessoas reconhecerem o espaço que elas vivem, né, Carmen? E a partir das fotografias que eles fizessem do próprio espaço, a Isabel participou, ela pode depois, eu queria que você comentasse sobre o assunto, pegar essas fotografias, né, um reconhecimento daquele espaço onde eles vivem através da fotografia, e a partir dessas fotos imprimir e fazer projetos de intervenção no espaço. Isso acabou acontecendo aqui, assim, foi fortuito, assim, foi através do Zóquio, que também entrou na escola depois, enfim, mas que também faz parte do aparelhamento. Então achei que foi um casamento muito feliz desse projeto todo, assim. Queria que você contasse um pouco dessa coisa, né, Isabel, do projeto, né, do Paisagem Projeto. Entender, na verdade, a pergunta que eu queria fazer, qual é esse projeto, né, que a gente está olhando aqui, que está sendo denunciado, né? É entender que é um projeto e qual que ele é, e qual o projeto que a gente gostaria que fosse, né? Porque, no fundo, esse entendimento da cidade como projeto, né, que ela é de um jeito, a gente fala, nossa, mas são muitos atores, ela se configura, ninguém tem controle, mas tem controle, né? Tem instrumentos de controle. Quais são esses instrumentos? A Carmen falou de vários aqui. Enfim, o GeoSampa é uma coisa que auxilia, né? Ferramenta para auxiliar, para entender esse projeto, para modificar. Qual é esse projeto de cidade? Como é que a gente interfere nele? E a gente vai fazer isso na rua? Hein, Isabel? À vontade, eu acho que fica o convite, fica a provocação, né? Muito bacana ter isso na janela do Sesc, mas eu acho que mais bacana ainda é a gente não passar batido por esse edifício. Porque é isso, na correria do dia a dia, aquela coisa, a gente quase não percebe eles, né? Eu fui atentar esse olhar depois de conhecer a luta dos movimentos que atuam no centro, né? Depois que você vai na ocupação, eu lembro a primeira vez que foi no 9 de julho, eu fiquei, nossa gente, 9 de julho, caramba, que coisa. Aí você começa a notar a quantidade, né, de prédios vazios.
E, bom, instrumentos, a gente tem tantos, nossa senhora, assim, desde da Constituição de 88, a gente tem o direito à moradia, a gente tem o Estatuto das Cidades, né, que depois vai dizer que, bom, cada município tem seu plano diretor e pode colocar esses instrumentos urbanísticos em ação, né, a PEUC, a aplicação do IPTU progressivo no tempo e a desapropriação com título de dívidas, né? Basicamente você desapropria e dá um tesouro Selic, alguma coisa assim. Nós temos o REURB, a lei de retrofit, nós temos a questão aí da ortoga onerosa, que depois que sai essa ortoga onerosa, parece que o mercado inteiro endoidou, né? Só não tem as devolutivas. Vocês sabem o que é isso? Conta um pouco. É o seguinte, eu tenho aqui essa terra, tá? O que tem construído nele não vale nada. O que vale é a terra que é em C1, certo? O coeficiente de O aproveitamento. coeficiente, né, de aproveitamento dele 1. Então me dá o direito de eu construir. Eu vou na prefeitura dizendo, peço lá, né, e a prefeitura me dá mais 5 ou 6 ou 7 ou 8 coeficientes, e dependendo de quanto você paga, que é isso que os cofres estão cheios, o tal do Fundurb está cheio com isso, só que eu tenho que devolver a um raio de 5 quilômetros, né, HIS. Pergunta se algum desses prédios estão sendo construídos em Pinheiros, está devolvendo alguma coisa. Entendeu? Então, os cofres, Falta né? de vontade política. Mas é falta de cobrar, Os né? instrumentos a gente tem. Instrumento tem demais, não precisa se criar mais nada, Tá tudo aí. né? Tá tudo aí, tá? Então, é isso. HIS, gente, é habitação de interesse social, tá? Tem zonas que são ZEPAM, que são aquelas que você não pode tocar, onde tem muita árvore, então estão derrubando árvore adoidado. Então vão passando. Aqui a boiada passa, né, até mexer. E aí tem as operações urbanas, que uma delas conhecida é da Faria Lima. Essa eu acho que foi a única que deu certo. O que é que a Operação Faria Lima fez? Quando aqui se desapropriou, vai numa extensão até chegar próximo ao Grajaú, né, que são vários empreendimentos, inclusive Jardim Edith, tal. As famílias que saíram daí, elas recebem durante algum tempo, alguns anos, um auxílio emergencial para pagar um aluguel até se construir, né? E depois eles retornam para o local de origem. Então nós temos Jardim Edith, nós temos tem pra cima aí, você chegando em Santa Mário, tem muitos prédios que é da Operação Faria Lima. Quando passou a Faria Lima, só que agora a água espraiada não deu certo. Porque além de ser taxada no Lava Jato, que foram as 3 empresas, né, dos monotrilhos, que estão lá que até hoje não devolveram, nem vieram terminar de fazer, alguns terrenos que foram comprados para ser devolvidas às famílias com habitação de interesse social, já volta de novo para a mão do especulador. Você vê o desperdício de dinheiro que a prefeitura tem. Ela paga, né, para construir certa coisa, para ter a devolutiva daquilo, mas ela termina deixando abandonado, vem outro e usa com outro intuito. E sempre esse especulador que usa é para estacionamento de ônibus, né? Para fazer outras coisas que não tem nada a ver com o início do que foi proposto e a regulação permitiu. Então é um marinhado de leis que muitas vezes nunca vão ser cumpridos e muitas vezes termina prejudicando, né, o próprio município. Gente, uma dúvida. Essa contrapartida que é prevista em lei de construção de HIS que vocês estão falando, quem deveria fazer a cobrança juridicamente? O Ministério Público? A gente deveria pressionar Também. o Ministério Público? Também. Comunidades organizadas podem Também. apresentar ação, mover ação? Também. Isso deveria ser algo no nosso horizonte, né? De De promover ação pra ações. provocar isso, né? Claro, porque se isso está previsto em lei e é mais fácil você atacar casos específicos, onde você pode inclusive comprovar, fazendo um serviço duplo, que é mostrar que existe essa lei que ninguém sabe, ou seja, que o Estado prevê
a importância da construção de habitação de interesse social. Existe isso por lei, portanto, já se sabe que isso é importante, não está mais em questão, não está em discussão. E também fazer com que eles, perdendo esses casos, pressionem uma mudança de mentalidade. Mas isso tem que acontecer em quantidade, é óbvio, não é uma coisa que um ou outro, mas... do plano diretor. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Por que é que eles Porque queriam isso fazer pode essa sair, revisão, pode seu sair do diagnóstico? plano Sim, diretor? Isso. Quando é isso? Está lá, né? Já está no plano diretor. Só que o que é que queria? Já estão 10 anos, então queria fazer a revisão. Como é que nós vamos revisar o que nunca tivemos? Que não botaram em Que não- ação, né? isso, Nunca foi... Que não tiveram um diagnóstico do que é o que nós queremos. É um diagnóstico. Então vocês veem esse embate. Movimentos sociais não querem. Associações de bairro não querem revisar o plano. Não é isso. Porque isso talvez, No meio da inclusive, pandemia, refreasse, sem né? participação, como é que se revisa aquilo que você nunca deu um diagnóstico? Aquilo que você nunca prestou uma conta? Para vocês verem, são 290 Sem mil avaliação, né? imóveis abandonados, 1.425 só foram notificados e essas notificações já terminaram. E agora é muito interessante isso, considerar essa premissa, porque é uma premissa. A gente já devia saber disso, já devia estar instituído. Quantas vezes, né, cara, você teve que defender, criar um discurso, fazer um discurso de anticriminalização dos movimentos sociais, apontando as leis existentes. O simples fato disso já existir já seria uma credibilização desses movimentos para que eles não tivessem, de forma nenhuma, imputados como criminosos, ou invasivos, invasores, né? Hoje saiu uma matéria, né? Que a polícia está, de novo, tentando criminalizar o uso Dos movimentos. E numa narrativa podre, né? Porque a Cracolândia, como foi rotulada alguns anos atrás, nós nunca tivemos acesso ao que lá estava, né? E agora vai inaugurar o Hospital Pérola Baito, então o governador deu ordem para que ali fosse esvaziado. Tiraram tudo. Obviamente que aquele esvaziamento foi de acordo com alguém, com seu narcotráfico, acordos entre eles, e agora está dizendo que são os movimentos moradia, né? Você vê. E aí houve o quê? Foram para, né? Eu saio daqui, mas vou para ali. Então na Princesa Isabel, em outros Que locais. já estava super ocupada. Já né? estava, né? Eu queria voltar nessa coisa que você falou do direito antes, que eu acho que tem a ver com isso também. Queria que você contasse um pouco da atuação da Casa Verbo, que eu acho que tem a ver com isso, que é essa coisa de, né, você construir essa ponte entre o direito, né, esses acordos que estão firmados, está no plano diretor, e as pessoas, né, a ponta. Porque as pessoas, elas acabam não tendo acesso ao direito. O Augusto de Arruda Borratelli, ele fala muito disso, né? Faz um trabalho super importante nessa área também. E eu acho que era legal você falar disso, Carmen, dessa atuação do MSTC, assim, da Casa Verbo, de tentar ligar as pessoas com o direito das pessoas. A Casa Verbo, ela foi criada pelo MSTC, de uma certa forma, e seus parceiros, com o intuito de capacitação. Né? Capacitação de lideranças e capacitação de quem quiser, né? Porque é o seguinte, uma camuflagem de toda essa legislação. A grande mídia não conversa isso conosco, o próprio poder público não conversa, é um jogo de interesse que se fique camuflado. E assim, eu andando, né, junto com outras pessoas, por toda essa São Paulo, logo no início da pandemia, a gente viu que é uma cidade totalmente organizada, né? São várias, cada bairro tem associação de bairro, tem entidades, tem órgãos do próprio poder público, mas numa certa ignorância da legislação. Então as pessoas estão ali atuando de uma forma enérgica, né, com a base, conversando com as pessoas, né, mas sempre num benefício que era para assistencialismo. Mas o benefício que é para compreensão macro, de que vocês têm direito, de que vocês também têm deveres, de que vocês são agentes importantíssimos, que não devem estar aceitando. Vocês têm instrumento, inclusive até para se fortalecer, se seu questionamento,
Se os territórios compreendessem todos os instrumentos que têm, seriam todos territórios fortalecidos, né? Então a Casa Verbo nasce com essa proposta, uma proposta de formação, de tecnologia social, de troca de saberes. Porque se a gente atua em rede, é essa troca do que eu faço, a troca do que o B faz, do que o C faz, como é que a saúde entra, como é que a educação entra, como é que a cultura, como é que a questão da acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, não estamos falando de carro, não estamos falando de ônibus, nós estamos falando de ter acesso a uma creche, acesso à Secretaria de Saúde, à Secretaria de Educação, acesso aos órgãos e usar os meios que são as próprias leis. Nós conhecemos muita gente que tinha atuação com criança, mas nunca teve uma classificação dentro do CNDCA, que é o Conselho da Criança e do Adolescente. Tem muitas pessoas que nunca soube que eles poderiam eleger os conselheiros tutelares, que é uma eleição, e o Conselho do Fundurb é o Fundo de Desenvolvimento Urbano, é onde entra todo esse dinheiro das outorgas, das operações, que tem suas rubricas, e as pessoas não conhecem que nós já temos um país, uma cidade totalmente regulamentada. Então a proposta da Casa Verbo é um apoio, né, é dar apoio e capacitar essas lideranças para que elas compreendam que o Estado, ele é um Estado que tem, que perpetua por direito, mas que também os cidadãos têm que ter deveres, documentos. Brasileiro é muito relapso da questão de sua documentação. Tem muito brasileiro que está aqui, por exemplo, está de um estado a outro, já mora há 20, 30 anos, nunca se preocupou em mudar um RG, nunca se preocupou em tirar um título de eleitor. Título de eleitor não é só para votar. O título de eleitor, se você fica, bloqueia o seu CPF. Né? Então, muitas coisas. Hoje, o documento mais importante que uma pessoa tem que ter no Brasil é o NIS. Muitos nem sabem aonde é que vai tirar esse NIS, o que é um CRAS, como é que usa. Então, a Casa Verbo foi criada com esse intuito. Eu queria, desculpa, gente, licença, sou a Mariana, que eu faço parte da educativa aqui da exposição, nós estamos aqui juntamente com a Poli. Eu queria retornar nesse assunto que vocês trouxeram sobre Cracolândia. É uma realidade muito próxima da minha, porque depois que houve essas tratativas, né, de tirar as pessoas movimentarem dos lugares e ocuparem os espaços, trouxeram um grupo para o parque do nosso bairro, né, que é o Parque Raposo. Então, aquela fala sua sobre a periferia, tem outra periferia, que tem outra periferia dentro, é muito perto do que eu vivo. Porque o pessoal que está ali da Cracolândia foi jogado ali, né, no abrigo. O pessoal tem vários embates, assim, de conseguir uma cama, conseguir um alimento, se cadastrar, chegar na hora para conseguir dormir no espaço. E quando não consegue ocupar o espaço do parque, né, então, tipo, as pessoas frequentavam os parques, faziam os exercícios, crianças faziam recreação, não ocupam mais o lugar, né, porque uso de drogas, todas as coisas, né, que acontecem dentro desses grupos. E também por a gente atender dentro da nossa ONG, né, do projeto, crianças que fazem parte dessas periferias internas dentro já de uma favela, né, que é uma realidade assim, cara, é surreal mesmo. Eu tô achando super importante essa roda, porque, como ela falou, desculpa se eu esqueci seu nome, perdão, mas a mídia nunca mostra isso pra gente, né. Eu não sabia que essas pessoas eram da Cracolândia até certo momento, e isso não aconteceu só no Jaqueline, acontece em vários espaços públicos, né, que eram para fazer uso, era para ter algum auxílio social, era para ter alguma coisa de amparo, mas não tem, só jogam e, tipo, finge que não vê, né. Então é muito preocupante, eu tô, assim, chocada com todos os dados, né, das coisas que estão tão perto de onde eu moro, e eu não tinha nem conhecimento, né, e saber que tem grupos que estão, a parte de tudo isso, não tentando fazer mudança é muito importante. Eu achei muito foda, assim, o trabalho de vocês. E é isso, compartilhar isso, né, com vocês, que é muito próximo, assim, o pessoal tá largado. Tem alguma pergunta específica, assim, não, né? Não, era só uma pergunta. Uma reflexão. Eu né? queria te fazer uma pergunta, porque é uma indagação nossa que grupos, diferentes configurações de grupos que a gente vive fazer parte, ali, aparelhamento, eu acho que eu, pessoalmente, já participei de uns 15 coletivos, né, ao longo da vida. Mas a gente sempre se pergunta o que pode a arte diante disso tudo? O que pode a arte diante
dessa miséria social que às vezes a gente se vê envolvido, ou das políticas corrompidas, ou da lei não sendo cumprida. Essa é uma pergunta que sempre volta nos circuitos de arte e política, ou arte e âmbito social. A pergunta é assim, você acredita que a arte, convivendo com isso aqui, ela... Lógico. Eu trabalho numa ONG, né, justamente Capoliana, ela é a gestora do Progueto. E a gente atende as crianças assim que estão, né, dentro da periferia, já na periferia. Então tem casos ali de crianças que não têm dentes na boca porque não tem auxílio, né, odontológico. Tipo, a cárie correu tudo. Então são vários casos que, cara, a arte sim muda, sabe? A gente trata a arte dentro do Progueto com uma amplitude assim, sabe, maior do que a própria significado da palavra, né? As crianças não sabiam o que era uma argila, e eu trouxe argila para elas, porque já foi outra coisa, sabe? Trouxemos as crianças para ocupar esse espaço aqui no Sesc, no passeio. A coisa mais importante foi a viagem de ônibus, que é 10 minutos daqui até lá. Então são coisas assim simples que mudam mesmo, sabe? Tira a criança daquela vivência de, sabe, boca de fogo, de ver o pai trabalhando numa situação, sabe, totalmente precária, de ver a mãe sem dinheiro, tá numa correria, não consegue nem comparecer nas reuniões da ONG porque não tem tempo, né? Lida com outras coisas. Então, são vários fatores, vários casos, assim, que a arte muda, assim, sabe? Faz total diferença, total sentido tratar a arte dentro da periferia, né? Lá tem muitas mentes pensantes, tem muitos Van Goghs dentro da periferia que ainda não se reconhecem como artista. Mas a gente estava fazendo esse trabalho, né? São 40 crianças atualmente, a gente espera alcançar todas as 50 mil pessoas que moram no Jaqueline. É isso. Posso só acrescentar uma coisa sobre a sua pergunta? Boa tarde a todos. Eu sou a Juliana. Boa tarde. Faço parte do time do Progueto com Mari. E eu acho que a arte ela tem um papel muito importante na parte do questionamento. Porque acho que muitas pessoas elas começam a normalizar essas questões. E elas não entendem como um direito, como a colega trouxe, um direito à moradia, e tantos outros direitos que são tirados da gente e a gente normaliza. Então, acho que a arte ela tem um papel fundamental em fazer nós nos entendermos como parte da cidade e questionar os nossos direitos. E questionar essa pobreza. Esse é o verdadeiro entendimento de arte. Só para complementar, e que não seja também nas periferias das periferias, né? A arte, ela não pode ser simplesmente confundida com o que nós vemos aí, né? Por exemplo, eu tenho pessoas que nunca foram numa grande tela assistir um filme, né? E a oportunidade de nós darmos a essas pessoas, principalmente as mulheres, a gente fala muito de criança, mas a gente tem um aspecto que na pandemia trouxe para nós, que é a questão da reengenharia do trabalho, gente, das mulheres. As mulheres têm uma sobrecarga e principalmente na pandemia foi muito atingida. Ela foi muito atingida porque ela foi a primeira que foi desligada do trabalho, né? Aí ela vai para dentro de casa que já tem um papel de cuidadora. Aí a sobrecarga de cuidados, porque caiu pai, caiu mãe, caiu tio, caiu parente, caiu todo mundo, além dos filhos, né? Fora isso, a mulher ainda não tem uma certa colocação. E a arte, e essas visitas, essa troca, ela pode fazer com que essas mulheres façam uma avaliação. Eu falo mulheres, mas acho que isso para todo ser humano. Faça uma grande avaliação interna de si próprio. Ter o entendimento próprio de quem é, quem eu sou, onde estou e o que eu quero ser. A arte tem esse papel. Tem esse papel. Tá? É fundamental. Eu falo isso porque nós estamos vendo mulheres sendo transformadas através da arte da gastronomia. Elas estão aprendendo que gastronomia é alquimia, que elas podem, com sabor, e lá dentro de uma ocupação. Né? Nós estamos vendo assim pessoas que com a costura, ela está dizendo assim, poxa, eu não quero só costurar o que me molda, eu quero inventar minha própria moda. Né? Então, a arte, gente, ela não pode ser simbolizada simplesmente por estética, né? Por uma coisa linda. A arte do que se considera feio, a arte daquilo que nunca me deram oportunidade de ser, do falar, da escuta, do prover. É isso que a arte é. Primeiro eu queria te agradecer por esse universo de coisas. Assim, é uma aula e assim, você tinha que ser
ser a nossa secretária de urbanismo, a nossa próxima. Vai ser. Tinha que ser, eu acho que é isso, são essas pessoas que tinham que pensar política pública. Meu nome é Murilo, eu sou de um coletivo de terrorismo poético, que chama Companhia das Terroristas, que a gente trabalha especificamente com pessoas LGBT sobreviventes do sistema prisional. Eu tô aqui por uma coincidência, mas eu tô achando isso sensacional, porque pensar a luta antiprisional e pensar moradia são coisas muito próximas, porque existe sim um pensamento urbano, numa lógica urbanística que vai olhar para as construções e não para as pessoas, né? Que é de tirar as pessoas da rua e colocá-las na prisão. A prisão é a maquinaria de moer carne preta, pobre, periférica, trans, travesti, né? De tirar tudo isso que o sistema capitalismo cis-heteropatriarcal não quer ver na rua e colocar naqueles lugares, né? Eu não vou saber o ano, se é de 2018 ou 2019, mas dados do IBGE entre esses 2 anos dizem que 60% da população em situação de rua é egressa do sistema prisional, né? E a gente... 60% da população em situação de rua, eu não sei os dados atuais, mas a última informação que a gente teve é de 60%, que é um número alarmante. E, inclusive, a questão da moradia, da falta de moradia, né, e de isso, quanto isso acarreta em tudo isso que você falou, né, de não ter acesso ao emprego, de não ter acesso à educação, porque se você não tem um teto, você não consegue nada do que está em torno. E aí isso te leva de volta para a prisão, né? Isso propicia esse lugar dessa reincidência, desse ciclo, né? E aí, quando vem essa pergunta do que fazer a arte, a gente que trabalha nesse lugar da fronteira das artes, a gente tem pensado sempre, tem atuado por 2 caminhos, né? O primeiro é de pensar na arte como desculpa, que é uma coisa que a gente tem, um termo que a gente tem usado. Recentemente, agora, a gente acabou de ser contemplado pelo Fomento ao Teatro, e a gente está fazendo um projeto onde a gente vai pagar bolsas para 7 pessoas LGBT sobreviventes do sistema prisional, para que elas recebam uma grana para fazer um processo de formação em arte, onde elas vão, do próprio Estado, onde elas vão fazer um processo para montagem de um espetáculo, elas vão denunciar esse Estado que está bancando elas, mas foi que o Estado que as violou, que as colocou nesse lugar. E a gente tem espaço para isso em editais, na forma de pensar a nossa produção artística, né? E acho que uma outra coisa que também me toca muito, a gente está trabalhando com uma artista norte-americana chamada Walid Marisha, que também é abolicionista penal, e junto com ela a gente tem questionado muito a falta de imaginário político da nossa dita esquerda. E a arte ela é fundamental, né, para a gente pensar outros debires e outras construções, para o que é isso que a gente enquanto esquerda, a gente está muito preocupado ainda enquanto no que é, e perde a possibilidade que pode vir a ser, né? A Walida fala uma frase super bonita, que a melhor maneira da gente pensar um mundo sem os reis, de construir um mundo sem os reis tiranos, é a gente ser capaz de imaginar como seria esse mundo se eles nunca tivessem existido, né? Então acho que a arte tem essa possibilidade da gente ter um espaço seguro de imaginação e construção de imaginário político, que a partir da luta desses corpos que foram achatados e minorizados por muitos séculos, vão conseguir colar esse sonho na matéria do mundo. Então, obrigado mesmo, de verdade, eu estou muito feliz com esse encontro. Obrigada. Minha filha também é abolicionista penal, Brenda Ferreira, né? Nós passamos também por prisões e assim, gente, não foi à toa que a primeira providência que esses desgovernantes fizeram foi de acabar, né, com muitos fomentos para a arte, né? Não se valoriza. Não se valoriza o artista, né? Tanto que quando se fala em galeria de arte, a gente sempre pensa que nós não temos como nunca chegar até ali. Porque eu não tenho dinheiro, tenho até medo de olhar o original, ou me cobrarem, né? Mas aí eu tenho medo. Só uma olhadinha. Eu tive a oportunidade de ver em Bibau eu vi, né? Museu de Bibau eu fiquei assim, ó. Eu tive essa, e quem nunca teve? Então é por isso que a gente, sempre que faz uma parceria com um grupo, com um coletivo, seja de arte, seja coletivo de saúde, seja um próprio estudante, é a minha tese, o meu doutorado, o meu TCC, assim, não. Qual é o seu propósito aqui? Qual é a troca? Foi da gente também fazer essa invertida, essa inversão. Vem alguém famoso e minha quadrinha
alguém que tenha vontade, tenha disponibilidade, tem a história, mas que ninguém nunca deu oportunidade, né? Então, quando nós criamos vários eventos, várias outras atividades dentro de um movimento moradia, é com esse sentido de troca. Nós não queremos ser um zoológico. A gente teve um exemplo desse na Arte Sampa, semana retrasada, que com artistas conhecidos, expondo junto dentro de um espaço da Galeria Reocupa, dentro da Arte Sampa, trazendo junto moradores da ocupação. E ocupantes também, né? Também Residência. artistas Tinha lá que fazem parte do coletivo Ali Leste, né? Sim. Como O Evandro. Zóquio, Evandro, o Desali, Palestina, que estavam em residência na ocupação. Foi super legal. O Tainan, que vai fazer parte do nosso Parque de Esculturas. O Tainan, acho que está lá do Bangu. Sabe o que eu ia perguntar? Eu falar, na verdade, comentar aqui, eu acho que o Lucas pode falar, a Júlia também ficou quietinha, mas foi super presente, participou, seria legal ela falar. Porque o projeto todo foi feito bem coletivamente, assim, apesar de que a gente não teve tanta chance de ficar se encontrando, também por causa da pandemia, também por causa da correria que foi, mas o Zóquio, enfim, teve a pesquisa de vocês, que foi a base de tudo, assim, né? É bom frisar isso. E aí teve toda a discussão de como criar essa coisa da janela, contornar ou não os prédios, o Lucas mencionou o título, fazer a montagem, né? Vocês mandaram, o Zóquio foi fazer as fotos, pegou a lente no meu estúdio, daí foi fazer as fotos, mandou as fotos lá para Madrid, eu tratei pelo computador, mandei de volta, a Júlia fez toda a montagem, que deu uma trabalheira, né, Júlia? Daí o cara no final, que a gente não se conhecia, mas eu trabalho com isso também faz já muito tempo, então o cara falou, não, mas não sei se tá com algum borradinho. Eu falei, nossa, será que ela fez tudo embaixo? Eu mandei tudo em alta, aí eu fui ver, tava ótimo. Quando chegou a prova, eu falei, tava tudo ótimo. Eu achei, e foi um trabalho todo coletivo, acho que conta aí um pouco, vocês aí também. Eu acho que o que é legal, a gente usou vários recursos para fazer essa pesquisa, né? A gente usou o GeoSampa, mas também o caminhar na rua, andar por ali, falar com várias pessoas e andar de novo, porque tem muita gente que trabalha lá há 10 anos, há 20 anos, então eles sabem exatamente o dia que aquele prédio foi desocupado, né, e quanto tempo está vazio. Lacrado também. E lacrado, e lacrado fechado. semana passada. Eles sabem todas as informações, então a cidade está aí, né. A gente pegou dados do GeoSampa para cruzar algumas informações para também denunciar os que não estão notificados pelo GeoSampa. E outro fato importante é que tem prédio público vazio. O Estado é o que exige a lei de propriedade da função social, como o próprio Estado deixa edifícios e imóveis desocupados, né, e reclama, e é ele que denuncia, criminaliza. Que é o caso da Nova de Julho. Tem um fato mais alarmante. A Prefeitura de São Paulo paga o aluguel mais caro para o maior devedor de IPTU de São Paulo. O Cine o Olido, né, ele é alugado e paga um aluguel caríssimo para o maior devedor de IPTU de São Paulo. A Prefeitura aluga o Olido. Que é para ele ganhar em dobro, né? Para o cara ganhar em dobro. 2, 3, 5 vezes em cima E tem uma, desculpa te interromper, tem uma outra máfia, gente. Quando a prefeitura consegue desapropriar um prédio desse, tem a peritagem do juiz. Às vezes o proprietário quer o valor venal, que é baixo, a peritagem coloca 3, 4, 5 vezes a mais. Aconteceu isso com todos os prédios, né? Aconteceu isso com Mauá, aconteceu isso com Prestes Maia, aconteceu isso com a São João, aconteceu com José Bonifácio, então inúmeros que é a questão da peritagem. Uma supervalorização. Então, mais uma denúncia, né, do GeoSampa, a gente começou ano passado essa pesquisa. E a gente tinha as informações dos proprietários que são devedores dos nossos recursos, né? Então, porque é dinheiro público, então são pessoas que devem para nós. Então esse dado é público e 2021, na virada para 2022,
a gente perdeu essa informação do GeoSampa de quem são os proprietários dos imóveis, né? Então, a gente notifica falando dado não disponível, Foi que não é blocado, mais foi? disponível, Retiraram, porque retiraram nessa virada de ano. Essa tem Acho que sido a também vale estratégia ressaltar que aquele primeiro prédio, ele foi notificado, era um prédio vazio, ele foi denunciado e a prefeitura obrigou a uma proposta de habitação, mas não dentro da habitação social, que é o que a gente tem de urgência. E então fizeram esse prédio que é cafoníssimo, né, em cima dele, e para nosso contento no dia das fotografias ainda tem uma bandeira do Brasil numa das janelas. Acho que é só para matar o nosso coração, né? E cheio de ódio. Aquela ideia que você estava falando do quanto foi importante conversar com as pessoas e estar ali, né? Porque a cidade está aí. Vocês estavam ali na cidade, para entender a cidade. Presente. E eu lembrei da Carmen sugerindo que houvessem tours, né? Para visitar. Isso é um projeto interessante, a gente fazer caminhadas como se fosse um tour turístico, assim, só que mostrando só esses edifícios, né? Fazer isso como uma atividade performativa, mas também para grande público, sabe? Com vários horários, não uma coisa eventual para registrar no vídeo e ser um trabalho conceitual, mas um negócio que virasse um programa, né? Eu nunca vou esquecer, Carmen, a primeira vez que eu visitei a Ocupa, vocês tinham entrado há uns 3 semanas, eu acho que vocês tinham reocupado, né? Depois de tantas vezes. E eu fui visitar porque ia ter uma conversa da Virgínia, a Virgínia me levou e era ainda uma coisa ecoando Residência Cambridge, o aparelhamento ainda não estava lá dentro, né, na colaboração com vocês. E houve um vácuo, eu acho que porque o Ivo Mesquita adoeceu, não pôde vir, então sobrou um tempo ali e você falou assim, não, vem cá, assim como você faz quando você levanta aqui, gira, faz todo mundo ficar, muda o espaço, né? Você faz com o corpo também. Você levantou e falou assim, vamos então caminhar lá. E as pessoas pularam imediatamente, porque aquilo que até então era uma reflexão sobre algo que parecia não estar ali, não cabia naquele momento. O que cabia era a gente fazer isso mesmo. E a gente caminhou. E quando você falou hoje de novo, eu pensei que tinha um pouco essa inteligência assim, impressionante que faz a gente se mover junto com você ali. Fiquei pensando muito, não estou sugerindo que você faça todos os tours, tá? Não estou pedindo que faça isso. Mas eu acho que seria incrível, porque eu nunca esquecia, assim, para eu entender o que era aquele espaço e o que era aquela ocupação, eu precisava daquilo. Mais do que uma mesa redonda, que era o que estava estabelecido acontecer naquele dia. Eu precisava caminhar junto com você e te ver conversando com os moradores que já estavam ocupando e entender. Assim como eu acho que é fundamental essa frequentação de um público que não é de dentro do movimento de moradia, nos almoços, na Galeria Reocupa, nos programas que vocês fazem, porque a gente também, as pessoas conseguem também acompanhar uma transformação, que é o que vocês operam nos lugares. Não é só que vocês ali asseguram que aquilo não colapse de vez e que aquilo tenha um mínimo de função social, não, vocês vão transformando. E não requalificando nos termos habituais, assim, mas de fato transformando o espaço. E isso demanda um saber, demanda conhecimento, reflexão. Essa troca com a rua, porque se dá, graças a Deus, né, graças aos orixás, os xamãs, tem muita gente boa trabalhando, principalmente as academias de arquitetura, com essa questão de territórios. Como a cidade de São Paulo ela é muito grande, gente, nós temos que pensar no nosso território, no território. Então é muito importante juntar pessoas, juntar entidades, juntar associações e trabalhar os planos de bairros. Jardim La Pena está fazendo isso, Brasilândia está fazendo isso, Bexiga está fazendo isso, né? É muito interessante essa questão da gente conhecer. Quando eu faço essa transição 360 graus, porque assim, eu não quero mais afastar, viver com esse colapso do afastamento. Porque apesar da gente ter toda essa expertise, pegar uma marreta, abrir aquela porta, aquele muro da vergonha, colocar as pessoas para dentro, a gente se trancava internamente. Então, isso não está certo. Nós temos que abrir
para que as pessoas entendam quem somos nós e que a gente também entenda o território onde nós estamos. Porque se não houver essa questão do pertencimento, nunca nós vamos ser úteis àquele local. E assim vice-versa. Então, para que a gente compreenda essa cidade que está sendo tão destruída, é necessário que a gente caminhe e a gente entenda. Vamos dar um exemplo notório, que é aquela parte ali da Rego Freitas, né? Da Barão de... Ali embaixo onde tem a Janaína Rueda, né? Onde tem os vários restaurantes, mas não com uma síntese de afastar quem ali já estava. Não pode tirar a garota de programa dali, pode tirar o gogo boy dali, não pode tirar o comerciantezinho dali. Tem que se juntar no formato melhor, para que todo mundo possa ser incluso. Certo? Porque tem uma mania, qual é o grande... eu não sei quem faz essa arquitetura destruidora, predadora, que sempre pensa assim, para que aqui dê certo, tem que mandar esse daqui embora. Não pode ser assim. Um exclui o outro, né? Um exclui o outro, isso não dá certo. Pode ver, daqui a... Quando esses prédios estiverem todos prontos aqui em Pinheiros, se vocês tiverem oportunidade, façam outro tour. As coberturas de São Paulo. Vocês vão ver que a cidade deu 18 horas. Não tem ninguém dentro desses apartamentos. É tudo apagado. Não tem vida. Né? Fora o transtorno de trânsito. Não tem vida, gente. Não tem vida. Então é necessário ter esse olhar 360 para que as pessoas parem de imaginar. O imaginário é maravilhoso, mas quando a gente percebe, que a gente vivencia, aí é outra forma de olhar. Eu queria, voltando à provocação do Dito, falar um pouco mais sobre o projeto. Nosso amigo, qual é o seu nome mesmo? Murilo. Murilo falou duas palavras assim que são muito usadas e tal, devir e imaginar. Né? Sem que a gente tenha usado esses termos, ele permeou as discussões que levaram esse trabalho. Só para pontuar que às vezes não tem uma discussão teórica, né? Mas o sentimento, a necessidade do trabalho vai levando a isso. Devir, essa ideia com o título nono, né? Que a rua fosse nossa, o desejo que isso aconteça. Isso poderia, tem potencialmente, tem um desejo potencial de que a gente possa decidir mais coisas na cidade. Existem os mecanismos para isso, mas há todo um confronto, toda uma dificuldade para fazer que aconteça. Né? E o imaginário, de pensar o imaginário artístico, a Carmen também mencionou isso, né? Quando ele se empobrece muito, a política também afunda. Né? Eu não queria levantar essa discussão, mas em parte a derrocada da Dilma, as pedras jogadas na Dilma, teve um viés estético, né? Assim como teve no Lula. Então, esse pensamento ao mesmo tempo, associar a política e a estética é extremamente perigoso. O nazismo fez isso, né? O texto do Walter Benjamin, a era da reprodutividade, de 1936, nos últimos textos dele, ele alerta para isso. Né? Se estetiza uma política, né? Que outras ferramentas nos servem. Né? Mas um outro ponto também é que a gente ainda pode fazer aquele tour, viu, Lúcia? Aqui, ir um pouco ponto a ponto, a gente pode encontrar, né? Não somos muitos, acho que dá para caminhar um pouco, e acho que a gente devia não abandonar o projeto de voltar para esses lugares fisicamente, né? Que é um que nos uniu um pouco. Sim, essa é a ideia. Com ferramentas do tipo até um projetor feito com lanterna para identificar.
lambes, né? A gente chegou a fazer alguns designs de lambes, de folhetos, e quando fizemos, fomos perguntar para a Carmen, assim, isso é bem-vindo pelo MSTC? Tipo, o MSTC, ele acolhe essa responsabilidade de, olha, esse prédio está desocupado, o IPTU é uma dívida imensa, como que o MSTC pode nos ajudar para não ficar numa denúncia vazia, só num grito meio Porque tem uma concretude quando você enxerga o edifício, o tamanho do vazio, né? Que é diferente de ver números, assim. É impressionante que as pessoas possam achar que 290 mil é um número razoável, aceitável. Não é. Ok, mas é diferente delas enxergarem 20 edifícios em 4 quarteirões que tem tem uma concretude, assim. Eu acho que precisa ter estar na presença desse espaço que é muito maior que o meu corpo, que é gigante e que, portanto, é inadmissível esse vazio, entendeu? Você tem uma ideia, ela partiu aqui de um ponto, de um marco, que foi o Lago Paissandu. No raio do Lago Paissandu, quanta coisa ela encontrou. Você imagina. O Lago Paissandu é onde teve aquele edifício que ruiu também. O edifício que caiu. Só aquele pedaço, né? O primeiro modelo disso aqui era da Ipiranga, do mais centro, subindo em direção à Consolação. Né? Era uma ideia de fazer uma lógica e manter um pouco de rua, um pouco de calçada, foi fundamental para manter a ideia de rua, de uma rua possível, uma representação de rua aqui. Né? E sofremos, né, José? A demarcação foi muito discutida. A princípio, a ideia poderia ser trabalhar com o Google Maps e o prédio a ser identificado, ele ser feito em fotografia para ele ter um tratamento diferente. Mas aí seria meramente estético. A ideia de demarcar em vermelho foi ganhando força e acabou sendo feito com canetão mesmo. A gente fez logo depois que adesivou. É arte. Vocês fizeram aqui no lugar. É arte. E não marcar e mostrar onde é o térreo é interessante porque tem muito prédio subutilizado no centro. Então você tem o uso comercial, mas olhem para cima também, porque às vezes o prédio está vazio só em cima. E aí essa inclinação que vocês fazem, né? Essa vertigem que vocês provocam quando vocês inclinam. Mas vocês poderiam tentar corrigir, quer dizer, tem uma opção por justapor todas essas, né? Porque não fica naturalista, né, a leitura da paisagem, e porque dá uma vertigem mesmo, né? Você aumenta o impacto da dimensão da coisa. Eu tentei dar uma corrigida, confesso, hein? Não, porque na hora que eu peguei as fotos, cada uma tinha um ângulo, assim, eu falei, pelo menos essa coisa... Por isso mesmo. As coisas do horizonte, eu vou tentar manter um pouco. Pois é, mas você aí viu você que eu vê, dei uma... aí você vê os edifícios atrás... Eu dei uma acertada, mas ao mesmo tempo essa coisa ajuda da posição de baixo para cima, eu achei importante esse olhar que a Lúcia estava falando, que era da rua, que era de alguém olhando de baixo, isso eu mantive. Claro. E tem uma coisa da colagem com os edifícios aqui atrás. Quanto menos naturalista ficar, quanto mais esquisito, difícil de engolir, melhor. Mas conta, como é que... Porque eu, quando mandei as imagens, eu fiquei imaginando, nossa, e ela eu não soube nada, assim, o que você achou, assim, por isso. É a primeira vez que a gente está conversando sobre isso. Não, mas eu montei toda a base no Illustrator, deixei todas as calçadas iguais. Teve fotos que o prédio era tão alto que a gente teve que colar uma foto que tiraram da base e Vocês fotografaram num domingo, né? Foi o Zóio, por isso que tá vazio, e o Alan. De gente. Uma coisa que eu esqueci de falar, nesse trabalho coletivo todo, assim, o Alan que produziu toda a parte da impressão, tá aqui filmando todo mundo aqui, não mencionei ele, mas foi fundamental também. Acho que também é importante citar o adesivador, que ele fez os recortes no próprio vidro. E foi bem legal porque ele gostou muito do trabalho, ele ficou muito indignado. Ele chegava no cantinho, nossa, a vida de muita gente podia ser muito diferente. Né? Então, achei bem massa assim, a produção. O aplicador, a destreza com que ele recorta a árvore, o fio
do ônibus elétrico. Né? É lindo ali, é super lindo ali onde tem o filme. E muito rápido, ele fazia direto. Claro, tradição aí, né? Nossa, esse é um assunto tão amplo que eu acho que para vocês que assim nunca conviveram com o movimento morativo, até mesmo em certo ponto do urbanismo, né? Só se sentir fazendo parte da cidade, que é um assunto muito dinâmico, gente. É dinâmico, vocês vão tendo a compreensão de como uma coisa é interligada à outra. Como a questão da do morar, como a questão do caminhar, como a questão de estar, né, num certo território passa pela compreensão e a ligação entre todos. Comércio, o rico, o pobre, a criança, o trabalho, né? É interligado o próprio parque, a cultura, a saúde. É uma dinâmica que nos faz repensar, de fato, como que nós queremos viver e estar. Qual é o papel nosso na sociedade? Licença, boa tarde para todo mundo. Satisfação da Ana Carmen conhecer a senhora. Bom, eu sou morador da cidade de Tiradentes, né? Resumindo, a gente sai muito da margem e a maioria das vezes que a gente vem pro centro, a maioria das vezes é só para trabalhar mesmo. Então a gente é muito afastado de tudo, né? A arte, onde ela nasce, ela unifica. Então, quando eu chego aqui no centro, eu vejo os prédios, essas paradas. Eu sou poeta, eu não só escrevo só no papel, eu risco as paredes também, tá ligado? E muito se fala que é público, né? Mas eu fico me perguntando, o que será que é público mesmo, né? Tem um monte de coisa que fala que é público, mas nem é, tá ligado? Então, tipo assim, falando de... A política, ela já tá acontecendo aqui, né? Tá ligado? Eu gosto muito do movimento, porque é um movimento, pra mim, é um movimento de guerrilha mesmo. A luta é constante. Ontem eu estava assistindo um filme, que falava sobre um prédio, tinha a senhora lá também, porque eu fui convidado para fazer uma intervenção aqui junto com o pessoal do Ali, né? Então eu fico pensando muito nisso mesmo, tá ligado? De como fazer a minha política artística. Eu não gosto de fazer coisa para ser bonito. Ah, bonitinho não. O bagulho é pra cutucar mesmo, meter o pé na porta, tá ligado? E eu vi lá no filme que você falava assim também, né? Hoje a gente vai fazer a festa. Mas a festa é quando vai para dentro do prédio, né? Resumindo, eu fazer uma intervenção dessa, pra mim é como se eu estivesse fazendo a festa, tá ligado? É sim, tá ligado? Então, tipo assim, nós saímos lá da margem. Então, quando a gente vem pro centro, é pra gente ter força política e ideológica também, social, pra fazer as paradas. Então, a gente é fechadão mesmo com o Ali Leste. A gente tem um coletivo dentro da nossa quebrada que chama Instituto do Gueto. Então, quando a gente sai de lá da margem e vem pra cá, é para ter mais força, porque as quebradas tem que juntar com as outras quebradas para entrar em construção. Porque essa política que tá vindo agora, tá ligado? É tudo meio maquiado, meio para andar se confiar nas coisas, tá ligado? Eu sou morador de quebrada, então eu tô sempre com o pé atrás, tá ligado? Eu tô só ganhando, tá ligado? Então quando a gente vai ganhando força, que nem a senhora falou, não adianta a gente entrar lá dentro e ficar só nós lá dentro, pá, né? A gente abrir esse leque e tal. Então eu tô muito feliz de estar aqui, conhecer a senhora, ver as paradas aqui acontecendo. Você já chega ali no portão, você já vê, estamos aqui, tá ligado? Então tipo, tem lugar que você fica meio pá. Aqui eu já senti abraçado, porque eu sei quem tá aqui, tá ligado? Então, aí eu senti que é público, tá ligado? Que o público então, é participação, né? Então, eu tô muito feliz de estar aqui, de ver o trabalho, as fotografias, porque eu vi por foto, assim, tá ligado? De ver as fotos e sou muito orgulhoso da senhora, viu? Pra senhora que faz forte aí, ó, sempre representando as quebradas. Metendo o pé nas portas das paradas aí, precisar, mas é sintonia. Só vamos. Boa!